Os destaques desta edição. Prevenção à Covid. Cancelados os desfiles cívicos de 5 e 7 de setembro. O governador sanciona a lei que reduz taxas cartoriais em 30%. Pesquisa revela que 60% dos eleitores de Manaus não sabem em quem votar para prefeito. Decreto que proíbe corte no abastecimento de água em Manaus é prorrogado até o final de setembro. Banco Central lança hoje a nova cédula de R$200. Bolsonaro prorroga por mais 4 meses auxílio emergencial que será de R$300. Em meio à pandemia, Brasil tem a maior recessão da história. Decisão do TSE pode permitir que políticos inelegíveis até outubro disputem eleições de novembro. A Austrália entra em recessão pela primeira vez em quase 30 anos. Polícia de Los Angeles mata ciclista negro com 20 tiros após suspeita de violação de trânsito. Filho encontra pai com faca cravada no peito no bairro da Redenção. Carro em alta velocidade na faixa azul da Constantino Neri capota e mata motociclista que trafegava em sentido contrário. É o Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Meteorologia diz que a probabilidade de chuva hoje é de 5% e que a temperatura fica elevada com máxima de 33 graus. O Climatempo fala na probabilidade de 90% para chover 8 milímetros e que a temperatura máxima será de 32 graus. 24 graus, 5 décimos no sítio histórico da cidade, com 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 2 de setembro. Hoje é o dia de Santa Doroteia. Chegamos aos 245 dias do ano e faltam 121 para terminar 2020. Também é o Dia Nacional da Kombi. Dia do Florista. E o Dia do Repórter Cinematográfico e Fotográfico. Esta é a edição 84.826 do Jornal da Manhã. Acelera a descida do Rio Negro e na leitura de ontem marcava 18 centímetros. A vazante chegava aos 3,85 metros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Os fatos marcantes da história. 1822. Nesse dia, Maria Leopoldina, reunida com o Conselho de Estado, assinou o decreto da independência do Brasil. Em 1850, a cidade de Blumenau é fundada pelo Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau. 1962, o futebolista brasileiro Pelé marca seu 50º gol. 1968. Proferido o discurso do deputado federal Márcio Moreira Alves, que desencadearia o endurecimento do regime militar com a edição do AI-5. 1998, voo Swissair 111 cai perto de Peggs Cove, Nova Escócia. Todas as 229 pessoas a bordo morrem. Agora 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, como é bom tê-lo de volta. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, PC, e muito bom dia ao nosso ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, lembrando que a cobrança no sistema de estacionamento rotativo Zona Azul segue suspensa em Manaus até o dia 30 de setembro. A medida vale tanto no centro da capital quanto no bairro Vieira Alves, onde o sistema já estava em funcionamento desde o começo do ano. De acordo com a Prefeitura de Manaus, a cobrança no sistema foi decretada no mês de março por conta da pandemia. Assim, Pellegrini, você pode estacionar seu carro tranquilamente. Pois é, Paulo Guerra, não tão tranquilamente assim, Paulinho, E é os que nós temos aí os flanelinhas, né? Uns de bom humor, outros nem tanto, e assim vida que segue, Paulo. E as vagas também agora estão cada vez mais escassas, né? Então, no Zona Azul a gente paga direitinho e tal, e de vez em quando tem uma vaga aí, né, no centro da cidade, no Vieira Alves. Agora, quando não é aí, quando não tem o sistema, aí fica mais difícil para estacionar, Paulo. Pellegrini, ontem um bonde foi capturado pela polícia, se preparava para ataques lá no bairro Nossa Senhora de Fátima, é isso? Pois é, Paulo Guerra, o Departamento de Jornalismo da Difusora, o programa do Valdir Corrêa, trazia essa informação em absoluta primeira mão. O bonde, Paulo Guerra, partia a partir do bairro do Mutirão com direção ao bairro Nossa Senhora de Fátima, onde lá eles pretendiam executar diversos componentes de facção criminosa rival. Isso, Paulo Guerra, a polícia interceptou e conseguiu impedir que esse verdadeiro massacre, uma chacina, acontecesse na manhã de ontem. Muitas armas foram apreendidas, não é, Pellegrini?
7 armas, Paulo Guerra, de alto, né, de arma de fogo de muito poder. São pistolas aí potentes, revólver calibre 38 e 9 pessoas presas. Peregrino, como é que está o trânsito nesse instante na cidade? Oi, Paulo Guerra, tranquilo, né? Tranquilo nesse momento. Nós já passamos em diversas vias da cidade, movimentação maior na grande circular de João Batista e Constantino Neri, são as vias de maior fluxo nesse momento, mas ali na área do Boulevard também, tudo tranquilo, na mais absoluta tranquilidade, Paulo. E por onde passamos, nós não percebemos um semáforo apagado. Peregrino, pode-se dizer que a noite foi de tranquilidade no IML, não é? Ah, sim, Paulo, sem nenhum registro de morte por violência. Não tivemos aí ninguém que morreu aí na bala, no tiro ou em acidente de trânsito. Foi realmente, Paulo, a noite e a madrugada realmente muito tranquilo. Só tivemos aquele acidente grave ontem, o motorista trafegando em alta velocidade na faixa azul da Constantino Neri, capotou o carro, foi para o canteiro central e o motociclista que passava ali, lamentavelmente, foi atingido e morreu, não é, Peregrino? Pois é, Paulo, lamentavelmente, né? O motoqueiro vinha na via dele, tranquilo, no sentido oposto do acidente, como você bem colocou, mas infelizmente foi atingido aí por esse carro que acabou aí, o choque foi muito violento, Paulo. Ele, no primeiro momento, o motociclista estava em estado muito grave, uma ambulância do SAMU chegou até o local, o programa do Valdir também acompanhava muito de perto essa situação, né? De perto, né? O Valdir vinha acompanhando essa situação bem de perto, Paulo, e trazia a informação que o motoqueiro havia sido levado para uma unidade de saúde através de uma ambulância do SAMU. Ele ficou internado, Paulo, mas infelizmente acabou falecendo. Filho espavorido encontra o pai com uma faca cravada no peito. Onde foi, Peregrini? Foi no Planeta dos Macacos, Paulo Guerra, no bairro da Redenção. Um encontro macabro realmente. O filho ficou desesperado ao encontrar o pai com a faca cravada no peito. A polícia já trabalha aí com várias linhas de investigação, Paulo Guerra, e deverá chegar ao assassino nas próximas horas. Isso aconteceu lá na rua Teresópolis, no bairro da Redenção. Peregrine até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações. 5h55 em Manaus. Os shoppings de Manaus voltaram a funcionar em horário normal ontem. Os centros de compras ficaram quase 3 meses fechados por conta da pandemia de Covid-19 e abriram no dia 1º de junho, após autorização por meio de decreto do governo do Amazonas. Mais de 1.000 locais espalhados por todas as zonas da cidade estão em monitoramento pela Prefeitura de Manaus para a eliminação de criadouros dos mosquitos transmissores da dengue e da malária. A ação conduzida pela Secretaria Municipal de Saúde Sensa tem o intuito de reduzir a infestação vetorial dos mosquitos transmissores dessas doenças em 25%, comparado com o mesmo período do ano passado. O Tribunal de Justiça do Amazonas nomeou nesta terça-feira mais 68 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2019 pelo Poder Judiciário Estadual. Os atos de nomeação constam na edição do Diário de Justiça Eletrônico, que pode ser acessado no www.tejan.jus.br. A campanha Setembro Verde teve início ontem em Manaus e tem o objetivo de divulgar informações sobre a doação de órgãos e tecidos. Durante todo o mês serão realizadas ações para conscientização e incentivo deste ato. Cartão postal da capital, o Teatro Amazonas, foi o cenário para o momento simbólico e recebeu a iluminação verde. E de acordo com o coordenador estadual da Central de Transplantes do Amazonas, Marcos Lins, a capacitação de órgãos está em pleno funcionamento. Um ouvinte aqui faz uma reclamação, uma denúncia de que um guarda municipal que tira serviço no T3, e dá o nome dele aqui, Arlindo Nogueira, diz que por volta das 11h30 de ontem, passando próximo ao terminal, na sala da guarda municipal da prefeitura, ele estava completamente bêbado e abordou a sua esposa, pedindo dinheiro. Como não deu dinheiro a ele, ele começou a gritar e falando alto e com palavras agressivas, e pede providências por parte da prefeitura para saber por que esse guarda de nome Arlindo Nogueira ainda trabalha no T3. É lamentável que isso aconteça e é bom que se averigue na realidade por que o procedimento desse funcionário.
A empresa Serasa prorrogou o prazo para a quitação de dívidas entre R$200 e R$1.000 por apenas R$100. A princípio, o Serasa Limpa Nome ocorreria nesta segunda-feira, mas com a grande procura, o prazo foi estendido até o dia 8 deste mês. Até o momento foram quitados mais de 2,5 milhões de débitos. A prorrogação da oportunidade de quitação de mais de 21,5 milhões de débitos. O Ministério Público Federal recomendou à Coordenação Geral de Índios Isolados e de recentes contatos da Fundação Nacional do Índio que observe necessidade de cumprir quarentena antes do ingresso de qualquer comitiva trazida pelo órgão na terra indígena Vale do Javari, no oeste do estado, para garantir a proteção de povos indígenas isolados e de recente contato que habitam a região e evitar a contaminação dessa população por Covid-19. Moradores do Baixo e do Alto Rio Arari, no município de Itacoatiara, estão em pânico com a chegada da fatura do consumo de energia do programa Luz para Todos, com preços absurdos. Foi o que disse ontem na Assembleia Legislativa o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que formalizará denúncia aos coordenadores regionais do programa Luz para Todos e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Pagar conta de energia com preço absurdo não é novidade para ninguém, apesar dos constantes desmentidos da concessionária. Mas na região do Rio Arari, as famílias que pagavam R$30 por mês começaram a pagar faturas com valores de R$3.000 a R$5.000. Ainda sobre esse assunto, o deputado Sinésio Campos do PT se manifestou contrário ao aumento da tarifa de energia que a Agência Nacional de Energia Elétrica está propondo da ordem de 8,5% nas tarifas aqui da Amazonas Energia. O deputado apontou que antes de falar em aumento é necessário atentar para a qualidade do serviço prestado pela Amazonas Energia no Amazonas. Enfrentamos constantes interrupções no fornecimento, tanto na capital quanto nos municípios, além de queda de tensão, apagões e manutenção precária nas redes de distribuição. O deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, recebeu mais uma vez denúncias de clientes do Bradesco de Itacoatiara, que deixou no último final de semana os caixas eletrônicos sem cédulas. O parlamentar pediu providência da direção regional do banco e exibiu um vídeo onde os clientes demonstram sua insatisfação com a agência. O deputado também recordou que a capital também vive uma situação difícil com relação ao Procon municipal, que neste ano foi extinto pela prefeitura. O Amazonas registrou 623 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira e o total de infectados no estado subiu para 120.919, conforme o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, FVS. O número de mortes subiu para 3.661, com mais 6 óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e confirmação de outros 6 que estavam sendo investigados. O boletim confirma a recuperação de mais 522 pacientes, chegando a 102.686 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. 6h06 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Manacapuru já foi considerada a capital da juta, capital da ciranda, capital dos buracos e agora poderá ganhar mais um título de capital dos entulhos. A cidade está emporcalhada de entulhos, principalmente dos bairros periféricos, o que vem dificultando o trânsito de veículos e colocando a vida das pessoas em risco. As calçadas por onde os transeuntes deveriam andar estão tomadas por entulhos, o que obriga as pessoas a andarem pelas ruas correndo o risco de serem atropeladas. A prefeitura faz o seu papel. Além de mandar recolher os entulhos, ainda passa avisando o dia do recolhimento e recomenda que se coloquem para fora tudo que há de entulhos nos quintais. Mas não tem jeito. O caminhão passa e logo em seguida os entulhos já estão nas calçadas novamente, invadindo as ruas e deixando a impressão de uma cidade suja e imunda. Uma coisa é certa, enquanto não doer o bolso, essas atitudes horrendas vão continuar. Tem que multar quem joga lixo nas ruas. Bem, Paulo, o Jornal da Manhã, com mais de 60 anos no ar, ainda é ouvido por Dona Elza Oliveira, que hoje completa 98 anos de idade. Um abraço a Dona Elza e toda a sua família. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h07. A proibição de corte de abastecimento de água em Manaus por inadimplência dos usuários foi prorrogado até o dia 30 de setembro
por conta da pandemia do novo coronavírus. A medida consta no Diário Oficial do Município de segunda-feira, que traz também a suspensão temporária de licenças e autorização para eventos, assim como a continuação do regime excepcional de teletrabalho para os servidores municipais. No segundo dia das convenções partidárias, nesta terça-feira, dos 32 partidos existentes no Amazonas, apenas 2 realizaram suas convenções e definiram seus nomes para prefeito e vereadores, enquanto outros, como o Democrata, do pré-candidato Marcos Rota, segue com dúvidas sobre a sua candidatura. O Democracia Cristã, o DC, confirmou o vereador Chico Preto como seu candidato a prefeito, e o Partido Republicano da Ordem Social PROS confirmou o apoio à candidatura de Davi Almeida do Avante e 43 candidatos a vereador. Enquanto isso, Rota nega informação de que teria desistido da candidatura. A disputa pela Prefeitura de Manaus está indefinida, segundo pesquisa eleitoral divulgada ontem, há pouco mais de 3 semanas para o início oficial da campanha. De acordo com um estudo, 60% dos eleitores ainda não têm um candidato favorito. Na pergunta espontânea, quando o eleitor não recebe uma sugestão de nomes para escolher em quem votaria, apenas 27% dos entrevistados citaram o nome de um pré-candidato. 9,5% disseram que não pretendem votar em ninguém e 3,5% citaram pessoas que não estão entre os pré-candidatos conhecidos. A pesquisa é a primeira realizada pela empresa Perspectiva, Mercado e Opinião e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número AM 03768/2020. O ex-prefeito Amazonino Mendes do Podemos lidera as intenções de votos em todos os cenários e tem a segunda maior rejeição, 34,1%. entre todos os pré-candidatos, ficando atrás apenas da rejeição de Alfredo Nascimento do PL, 35,8%. Considerando a margem de erro, que é de 3,1%, e o grau de confiabilidade em 95%, ambos estão em empate técnico neste quesito. A pesquisa entrevistou 1.000 pessoas no período de 24 a 30 de agosto na região urbana de Manaus. A preferência do eleitor na pergunta espontânea foi a seguinte: a Amazonino Mendes obteve 10,5% e Davi Almeida do Avante atingiu 6,2%. Os demais 12 nomes apresentaram e somaram 10,3% das respostas. 9,5% responderam que não pretendem votar em ninguém ou anularão o voto, e 3,5% citaram outros nomes que não são pré-candidatos a prefeito de Manaus. Governador Wilson Lima sanciona a lei que reduz em 30% as taxas de cartórios. O governador Wilson Lima sancionou ontem a lei estadual de número 5.220/2020, que reduz em 30% as taxas de alguns atos praticados por cartórios de notas e registros públicos no Amazonas, de acordo com determinadas faixas de valor da tabela de emolumentos em vigor no estado. Entre os atos contemplados com a redução está o de escritura pública com valor de negócio igual ou superior a R$117.300,01. Com a redução de 30%, por exemplo, a taxa cartorária para a escritura de um imóvel avaliado entre R$117.300,01 e R$234.600, que antes custava R$2.066,50, passa a custar R$1.451,26. Segundo o governador Wilson Lima, a lei foi construída pelo Tribunal de Justiça do Amazonas com participação da Assembleia Legislativa. Esse é mais um passo importante que a gente dá na criação desse ambiente favorável para os investimentos aqui no estado do Amazonas, porque no momento em que se baixam essas taxas, isso estimula as pessoas a procurarem os cartórios para fazerem esse serviço. Para o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas, a Noreg AM, Marcelo Lima Filho, a aprovação da lei é fundamental para a recuperação do mercado imobiliário no pós-pandemia. Manaus é uma cidade que tem muitos imóveis irregulares. Uma das razões seguramente é o custo dos impostos e o custo de registro, o custo de escritura. Uma redução significativa na proporção de 30% provavelmente vai estimular que as pessoas procurem regularizar a sua propriedade. O deputado estadual Serafim Corrêa, relator do projeto na Assembleia Legislativa, destacou a celeridade na sanção da lei pelo governador 48 horas depois do projeto de lei ter chegado para ser sancionado.
6h13 em Manaus, uma grave denúncia, e isso já é recorrente, já vieram de várias partes da cidade. Agora vem da Cidade Nova, dizendo que funcionários da Amazonas Energia chegam nas residências, abrem os contadores sem autorização e dizem que tem gato. Aí pedem dinheiro para não multar os donos das residências. Todos os dias estão fazendo isso. É bom que se averigue, a empresa também tome providências fazendo uma fiscalização rigorosa. Isso é um fato recorrente na cidade e muitas reclamações vêm de todos os pontos. Os desfiles de elevação do Amazonas à categoria de província no dia 5 deste mês e o desfile da Independência no dia 7 foram suspensos em todo o estado. Segundo o governo do Amazonas e o Ministério da Defesa, a medida foi tomada como forma de prevenção contra o novo coronavírus. Apesar da tradição anual do desfile cívicos no mês de setembro, o governo do Amazonas anunciou que o desfile do dia 5 está suspenso. O Ministério da Defesa informou que o desfile da Independência no dia 7 de setembro também está suspenso. A medida, segundo os órgãos, acontece devido à pandemia do novo coronavírus, que já alterou outras rotinas e também impactou nessa tradição. Ainda conforme os órgãos, uma outra programação deve ser feita para celebrar a data. Polícia. Vamos aos acontecimentos da noite, da madrugada e as primeiras desta manhã com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, noite, madrugada tranquila. Pense numa noite, madrugada tranquila, Paulo. Tudo na mais absoluta tranquilidade na área policial. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, 28 de agosto. Um homem deu entrada no 28 de agosto, vítima de agressão física. Ele apanhou no bairro do Morro da Liberdade. As informações dão conta de que ele se deparou com um desafeto. Um homem que ele já tinha uma rixa antiga. Os dois sempre que se encontram dão em briga. E ontem não foi diferente, sendo que um deles acabou pegando um pedaço de pau e deu-lhe uma violenta paulada na cabeça de seu oponente lá no bairro do Morro da Liberdade. Pronto socorro, João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, durante a noite e madrugada, era por volta de 20h40, estava passando a novela. Nesse mesmo momento, a maioria das pessoas tranquilas assistiam a novela. Paulo Guerra, o Ferdinand está escondido, a polícia está atrás dele e Tereza Cristina não quer lhe prestar apoio. Hoje o bicho vai pegar, que a bigoduda vai entrar na história. Pois bem, a novela está assim. E no bairro Cidade de Deus, todos estavam assistindo essa novela. Foi nesse mesmo momento, Paulo Guerra, que um homem acabou sendo barbaramente agredido após roubar o celular. Ele pegou uma verdadeira pisa, apanhou e apanhou muito. O vídeo, inclusive, viralizou nas redes sociais. Acidente de trânsito, queda de moto. Um homem perdeu o controle de sua máquina na descida da Avenida Camapuã. Ele vinha em alta velocidade na madrugada de hoje e acabou perdendo o controle da máquina e rebolou pelo asfalto. Ele deu entrada no pronto-socorro com muitas escoriações pelo corpo. Passou por vários exames. Os anjos da vida, os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem do pronto-socorro João Lúcio atenderam a vítima e atenderam muito bem. Aliás, todos que procuram João Lúcio são muito bem atendidos pelos anjos da vida. Pronto socorro, Platão Araújo! Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! 23 anos, valente, metido a homem, querendo bater em todo mundo. Ele era metido a homem, chegava no bar, derrubava as mesas. Até Paulo Guerra aqui, ele já estava bem acostumado a fazer isso. E ontem, um rapaz franzino, magrelo, dali que ninguém dá nada por ele, na hora em que esse valentão chegou, deu-lhe uma mãozada no pé do ouvido dele, do nada, estava bebendo, já foi pegando dele. Esse rapaz puxou uma faca e deu-lhe no meio do bucho do valente, que foi levado às pressas ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele foi no bico do urubu, já estava
estava mais para lá do que para cá, já estava com o carimbo da morte, já estava praticamente selado, ele já estava chegando no bico do urubu, ele chegou no bico do urubu, as vísceras para fora, as tripas estavam aparecendo, rapidamente os anjos da vida agiram, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem do pronto-socorro Platão Araújo rapidamente o atenderam, ele foi operado, ele foi rapidamente atendido, e as informações que temos é que ele chegou no bico do urubu, mas não é dessa vez que ele irá partir desta para pior. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, com o objetivo de diminuir os assaltos a ônibus e pegar também esses bandidos, a Secretaria de Segurança está com operação em andamento, operação Catraca, que vem aí entrando nos ônibus, que tem aí fiscalizado os locais onde tem maior incidência de assalto, e os assaltantes de ônibus, rapaz, se a polícia pegar vai dar é bom, então a população também que o pegue. A operação está se desdobrando, Paulo Guerra, nos horários onde tem mais assaltos e também nos locais onde tem maior incidência de roubo, é o que reforça aí a Secretaria de Segurança. PM reforça a segurança nos ônibus durante a Operação Catraca em Manaus. Parabéns aí a todos os policiais, tanto civis quanto militares, que estão participando dessa grande operação. Ontem, o programa do garotinho Valdir Correia estava dominando o horário, estava mais uma vez na frente, estava mais uma vez liderando a audiência, o garotinho estava com tudo, a vinheta tocava, Valdir Correia, o garotinho, e nessa mesma hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era por volta de 9 horas da manhã, quando chegava a informação em absoluta primeira mão, que a polícia estava apresentando no 6º DIP bandidos que faziam parte de um bonde que estavam, o que quer dizer bonde? É um bando de assassinos que estavam dentro de um carro, já estavam em deslocamento para cometer uma chacina, para cometer aí, Paulo Guerra, um verdadeiro banho de sangue na área do bairro Nossa Senhora de Fátima. A polícia já tinha informações, a polícia com seu departamento de inteligência já tinha investigado e interceptou o bonde, parou o bonde parou, e a polícia prendeu 9 bandidos e apreendeu 7 armas nessa grande operação, nessa interceptação do bonde que iria fazer uma verdadeira desgraça lá no bairro Nossa Senhora de Fátima. Meu irmão, aquele monte de pistola carregada até o talo na mão daqueles caras que não tem piedade em atirar, realmente seria uma chacina, e a polícia impediu que isso viesse a acontecer. Ainda de polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem foi preso com armas e drogas, e também foi uma grande operação da Força Tática. A Força Tática agindo, Paulo Guerra prendeu um homem de 33 anos que não teve o nome revelado para nós da imprensa. Isso, Paulo Guerra, ele foi preso por posse ilegal de arma de fogo lá na comunidade Raio de Sol. Com eles, policiais apreenderam também uma pistola com carregador daquela Taurus, daquela da boa, outra pistola 380 da Taurus também, muita munição, uma outra arma também, Paulo Guerra, e uma quantia, Paulo Guerra, de R$131 mil, é muita grana. R$131 mil a polícia apreendeu com esses bandidos, Paulo Guerra, que estavam fazendo onda aí na cidade, estavam prontos para cometerem mais assaltos, e os policiais da Força Tática chegaram junto e perderam os bandidos. O WhatsApp da Força Tática, anota aí, fica aí apanhando do celular que a gente enrola aqui para você poder anotar, para você poder gravar no seu celular o número da Força Tática. Atenção, Força Tática 99428 4400,
9428-4400. Através desse telefone, desse WhatsApp, você pode mandar uma viatura para o seu bairro, para a sua rua. Você sabe aí onde tem um negócio de uma boca de fumo aí? Sabe onde é que tem aí um cara que está com arma, está fazendo graça? Sabe onde é que está um ladrão? É só fazer contato no WhatsApp, você não precisa sequer se identificar. Tá aí o WhatsApp da Força Tática, é o 9428-4400. Moradores do Conjunto Cidadão 12 estão pedindo policiamento no local. Mais uma vez, os bandidos que gostam de roubar celular estão agindo naquela área. A situação está bem complicada lá no Conjunto Cidadão 12 e os moradores estão pedindo mais policiamento naquela área da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Mas, Paulo Guerra, antes de irmos para o IML, um grave acidente aconteceu agora há pouco no bairro Cidade de Deus. Um choque entre duas motocicletas. Isso aconteceu ali nas proximidades da Casa de Show Chega Mais, ali no final da Avenida Grande Circular. Os dois ainda continuam no asfalto e um deles, as informações dão conta, pelo retrato que eu recebi, um deles está em estado gravíssimo. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, repito, no final da Avenida Grande Circular, ali próximo ao Chega Mais, no bairro Cidade de Deus. Agora sim, agora vamos às notícias do Instituto Médico Legal. Agradecendo a audiência do Coronel Andrei Barbosa, do Corpo de Bombeiros, do pessoal do interior, Dona Regina, Francisco José, o seu filho, e o maridão, o Chico, estão ouvindo o Jornal da Manhã e vão saber agora que um gravíssimo acidente aconteceu na Avenida Constantino Neri. Era manhã de ontem, a informação chegava em primeira mão na difusora, no programa do garotinho Valdir Correia, de que um grave acidente havia acontecido na Avenida Constantino Neri, ali nas proximidades da Ponte dos Bilhares. Uma picape estrada em alta velocidade bateu no meio-fio e acabou capotando e atingiu em cheio um motoqueiro que vinha no sentido contrário na Avenida Constantino Neri. O carro bateu no motoqueiro que vinha no sentido oposto. Foi uma batida das mais violentas. O motoqueiro ficou em gravíssimo estado. Uma ambulância do SAMU levou ao pronto-socorro. Entretanto, infelizmente, a vítima desse acidente de trânsito acabou morrendo. Atenção, bairro Planeta dos Macacos! Mais uma morte no bairro Planeta dos Macacos. E aconteceu ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um encontro macabro, morte no bairro da Redenção. Um senhor de 63 anos de idade foi encontrado morto pelo próprio filho. A vítima estava com uma faca cravada no peito. A polícia foi até o local. O Departamento de Perícia Técnica Científica já fez os primeiros procedimentos de perícia no local. Delegacia especializada em homicídios e sequestros também esteve lá presente com uma equipe comandada pelo delegado Paulo Martins. E as investigações em relação a esse crime já estão em curso. Quem foi? Quem matou esse senhor de 63 anos? E por quê? Por quê? Por que o mataram de maneira tão cruel e deixaram a faca cravada no peito da vítima? Repito, isso aconteceu na rua Teresópolis, no bairro Planeta dos Macacos, também conhecido como Redenção. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43
43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte. O passarinho da morte levou dois para a pedra do Instituto Médico Legal. Agora é contigo, Highlander, poderoso Paulo Guerra. Esportes. Antes das notícias do esporte, os números das loterias aqui na concurso 5.355 acumulou e a quadra saiu para 45 apostadores, cada um vai levar R$9.114. As dezenas sorteadas foram 07, 43, 59, 61 e 62. A Loto Fácil também acumulou e 14 acertos, 161 apostas, cada uma leva R$1.741,63. Dezenas sorteadas no concurso 2026: 01, 03, 04, 05, 06, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. O dia de sorte concurso 350 sorteou as dezenas 05, 07, 16, 20, 23, 24 e 26. Mês da sorte, novembro. Prêmio acumulado, 6 números, 41 apostas, cada uma leva R$2.628,12. E finalmente vamos à Lotomania, concurso 2105, que também acumulou 19 números, 11 apostas, cada uma leva R$31.053. Dezenas sorteadas 07, 09, 12, 13, 22, 29, 35, 36, 37, 39, 41, 50, 52, 54, 57, 81, 87, 90 92 e 96. 6h36 em Manaus. E agora o esporte, jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo de São Paulo 1, Cuiabá também 1. Paraná 2, Ponte Preta 1. Chapecoense 1, Juventude 0. Náutico Figueirense 0. Confiança 1, Vitória 0. E os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro? Às 19 horas jogam Ceará e Fortaleza. 19h15 Fluminense e Atlético Goianiense. 20h30 Botafogo e Curitiba. Bahia e Flamengo. 21h30 Santos e Vasco e ainda Palmeiras e Inter. Últimas notícias. Após encostar em R$5,50 na segunda-feira, o dólar operou em queda toda a terça-feira para encerrar os negócios do mercado à vista em baixa de 1,74%, cotado a R$5,3852, o menor nível desde 6 de agosto. O Ibovespa teve alta de 2,82% a 102.167 pontos. As bolsas asiáticas fecharam-se em direção única nesta quarta-feira, após um pregão positivo em Nova York, marcado por recordes em meio a novos sinais de que a economia global está se recuperando do choque da pandemia do novo coronavírus. Na China continental, o índice Xangai Composto recuou 0,17% hoje, mais ou menos abrangente. O Shenzhen Composto avançou 0,46%. Em outras partes da Ásia, o japonês Nikkei subiu 0,47% em Tóquio e o sul-coreano Kospi se valorizou em 0,63% em Seul, sustentado por ações de varejistas e empresas de internet. Mas o Hang Seng caiu 0,26% em Hong Kong e o TAIEX registrou baixa marginal de 0,03% em Taiwan. Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou hoje, apagando integralmente as perdas da sessão anterior, apesar de dados confirmando que a Austrália entrou em recessão pela primeira vez em 29 anos no segundo trimestre por causa do coronavírus. O Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,84% em Sydney. A economia brasileira desabou 9,7% no segundo semestre na comparação com os 3 meses anteriores. Com o resultado, o país entrou oficialmente em recessão técnica, caracterizada por 2 trimestres consecutivos de recuo do nível de atividade. No primeiro trimestre, o PIB já havia encolhido 2,5%, segundo números revisados pelo IBGE. Trata-se da queda mais intensa desde que o IBGE iniciou os cálculos do PIB trimestral em 1996. Até então, o maior tombo tinha ocorrido no quarto trimestre de 2008, menos 3,5%.
3,8%. Atrás da Nigéria, à frente de Portugal, o PIB do Brasil ficou em 22º lugar entre 48 países. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira mais uma parcela do auxílio emergencial a trabalhadores, 3,6 bilhões de beneficiados que fazem parte do cadastro único e aqueles inscritos por meio do aplicativo, site ou pelos correios. Os beneficiários desta quarta são aqueles nascidos em fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro informou ontem que o auxílio emergencial será de R$300 por mais 4 meses. O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um breve discurso logo após o anúncio do presidente. Ele disse que Bolsonaro não deixou ninguém para trás na concessão do auxílio. O presidente também informou que a reforma administrativa vai ser enviada ao Congresso nesta quinta-feira. O Banco Central informou que lançará hoje a nova nota de R$200. A cédula com a imagem do lobo-guará também começa a circular nesta quarta-feira. O governo editou medida provisória a fim de destinar recursos para a conta do desenvolvimento energético. O objetivo é reduzir a tarifa para os consumidores de energia elétrica até 2025. A MP foi publicada nesta madrugada no Diário Oficial da União. A CDE é um fundo de setor elétrico que paga programa de subsídio, entre os quais o Luz para Todos e o desconto na tarifa para irrigação. O governo federal poderia economizar até 140 milhões por ano só na compra de passagens aéreas se mudasse o modelo atual e as regras de antecedência para a aquisição dos bilhetes. A cifra consta em um relatório da Controladoria Geral da União divulgado nesta semana. Segundo os auditores da CGU, o atual formato não é vantajoso porque o governo deixa de obter descontos e benefícios por não possuir acordos corporativos celebrados com as companhias aéreas. Além disso, a União adquire passagens com pouca antecedência. O Brasil registrou 1.166 mortes pela Covid-19 e chegou a 122.681 mortes. A média móvel de novas mortes foi de 859 óbitos, a mais baixa desde o dia 20 de maio. São 3.952.790 pessoas infectadas no país. TRF1 tranca ação penal que acusava Lula de participação em fraudes de contratos no BNDES. O Ministério Público Federal dizia que Lula atuou junto ao BNDES para favorecer Odebrecht em Angola. Para a defesa, a denúncia era precária. Com a decisão, o caso está encerrado e Lula está livre das acusações. Após sequência de empates na segunda turma, Fachin propõe discutir regra que beneficia réus. STF adota entendimento que favorece réus ou investigados em ações penais quando há empate nos votos. Fachin propõe que princípio seja mantido apenas na análise de habeas corpus. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça analisará hoje a situação do governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. A Procuradoria-Geral da República informou que continua convicta da necessidade da prisão dele e que deve oferecer nova denúncia. O ministro Benedito Gonçalves do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira prorrogar a prisão temporária do pastor Everaldo, presidente nacional do PSC. Benedito Gonçalves atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Pastor Everaldo foi preso no dia 28 de agosto na mesma operação que levou ao afastamento do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. 6h46 em Manaus. Em uma decisão liminar provisória proferida nesta terça-feira, a subprocuradora-geral da República, Maria Caetana Sintra Santos, integrante do Conselho Superior do Ministério Público Federal, determinou a prorrogação por mais um ano dos trabalhos da Força-Tarefa da Operação Lava Jato lá em Curitiba. O prazo de validade da estrutura da Força-Tarefa terminaria no próximo dia 10. Maria Caetana Sintra Santos é a relatora do Conselho do pedido de prorrogação do prazo da Força-Tarefa. Nesta terça-feira, o coordenador da Força-Tarefa, procurador Deltan Dallagnol, anunciou que deixou a Força-Tarefa. Com ele, a saída é motivada por razões familiares e não tem relação com eventuais pressões sobre a Força-Tarefa. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei conhecido como Nova Lei do Gás, que altera as regras do mercado de gás natural. O texto seguirá para o Senado e, segundo os parlamentares, facilita a entrada de novos agentes no mercado e dá segurança jurídica para a quebra de monopólio da Petrobras
o que, conforme defensores da proposta, deve baratear o gás natural. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira, por 5 votos a 2, que não é possível estender o prazo de inelegibilidade de candidatos ficha suja com base no adiamento das eleições municipais deste ano. Na prática, a decisão pode permitir que alguns candidatos condenados por ilícitos em 2012, cuja punição termina em outubro, participem das eleições. O primeiro turno foi adiado por conta da pandemia e está marcado para 15 de novembro. O ex-presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, foi internado em uma clínica privada da capital Bamako nesta terça-feira, informou a agência Associated Press. Não se sabe nem o estado de saúde do político, nem por que ele precisou de atendimento médico. Aos 75 anos, Keita foi deposto do poder no país africano após um golpe militar em 18 de agosto. 2 importantes líderes da oposição da Venezuela estão negociando com o governo do presidente Nicolás Maduro uma participação nas eleições para o legislativo, apesar de um boicote que era planejado, afirmou uma autoridade da Turquia envolvida nas negociações desta terça-feira. A Austrália registrou uma queda de 7% no produto interno bruto PIB no segundo trimestre, a pior de sua história, e entrou em sua primeira recessão técnica em quase 30 anos. A pandemia e as políticas de isolamento relacionadas levaram a uma queda de 7% do PIB no trimestre encerrado em junho. Esta é, por uma ampla margem, a maior queda trimestral do PIB desde o início dos registros em 1959, disse o chefe de contas nacionais do escritório australiano de estatísticas, Michael Smith, em comunicado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comparou o policial que deu 7 tiros em Jacob Blake com um jogador de golfe que engasga ao dar uma atacada. Trump fez analogia durante sua visita a Kenosha, em Wisconsin, cenário de protestos antirracistas e contra a violência policial. Um ciclista negro foi baleado e morto pela polícia de Los Angeles no mais recente caso de morte de um cidadão negro por policiais norte-americanos, e o departamento de polícia e um advogado que representa a família do homem ofereceram relatos divergentes nesta terça-feira sobre o incidente. O ciclista de Ronquisi, de 29 anos, foi baleado mais de 20 vezes pelas costas na tarde desta segunda-feira, após 2 adjuntos do xerife tentarem pará-lo por uma violação do Código de Trânsito para ciclistas, disse Benjamin Crump, que afirmou representar a família de Kizzy. O departamento de polícia de Los Angeles diz que Kizzy, cuja identidade foi confirmada pelo legista do condado, foi baleado menos de 20 vezes após ter deixado cair uma arma de fogo que levava e ter acertado um soco em um dos oficiais. 6:50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Brasil tem apenas 3 estados em alta nas mortes por Covid e recorde de 16 em queda. A Folha de São Paulo. Bolsonaro diz que ninguém pode obrigar ninguém a tomar vacina. O Estado de São Paulo. Com eleições adiadas, candidatos ficha e suja de 2012 ficam liberados a concorrer. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Dallagnol vai deixar o comando da Lava Jato em Curitiba nos próximos dias. Valor econômico. Bancos revisam projeções para o PIB do Brasil em 2020 após queda do segundo trimestre. Estado de Minas. Flor Delis e pastor Anderson tinham relações sexuais com filhos, diz testemunha. Jornal do Comércio no Recife. Auxílio emergencial é prorrogado por mais 4 meses e valor de R$300. Fortaleza, Diário do Nordeste. Assaltante invade casa de prefeito cearense, luta com gestor e é desarmado quando a PM chega. Em Porto Alegre, o 0 hora. Liminar suspende impeachment de Marquesan, embaralha prazos da Câmara e da Justiça Eleitoral. As edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. PIB do Amazonas no menor nível da série histórica. Em tempo. Prorrogado auxílio com R$300 até dezembro. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com noticiário policial. A sonoplastia de rádio de Hernani Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.